Doutor, seja bem-vindo ao Café com Obrigado. Montanha. Obrigado. A gente vai iniciar o projeto com você. E por que a gente está iniciando com você? Primeiro que eu quero mostrar a pessoa Chico Lucas, né? Mas a gente precisa também falar do que as pessoas mais reclamam no Brasil. Não é no Piauí, é no Brasil. É segurança pública, né? E o senhor está assumindo essa pasta no estado do Piauí. A expectativa é muito grande. Mas para isso a gente precisa falar um pouco, né, do Chico Lucas, né? Você é um jovem de 38 anos de idade, Obrigado mas você pelo jovem. tem uma história de vida e de trabalho muito forte. Vamos lá, vamos começar. Você, né, estudou no Dom Barreto, isso mostra que você teve uma boa capacitação. Você, advogado com 24 anos, procurador do Estado, né? Você passou pelo INTERP, você foi presidente da OAB, você agora é secretário de segurança, você foi policial rodoviário federal. Isso. Para quem... Com 19 anos. Com 19 anos de idade? Foi. E tem muita gente que fala assim, mas o doutor Chico Lucas ele não está preparado para o cargo de secretário de segurança porque ele não entende de segurança pública. Como é lidar com críticas sem conhecer tanto a sua história? Olha, a gente entende como natural, né? Hoje todo mundo tem uma opinião, todo mundo se sente habilitado a falar, mas nós sabemos as razões, então recebi esse convite do Rafael por um problema que você disse, é um problema nacional. O próprio presidente Lula, todos os governadores do estado do Nordeste sabem que a segurança pública é um dos maiores problemas que a gente passa. E nesse sentido, o Rafael nos convidou, principalmente para que a gente utilizasse os conhecimentos como procurador, conhecedor da máquina pública. Eu me vejo muito mais como um técnico. Então, o técnico não precisa ser um bom jogador de futebol, sim, né? Sim. Então, eu tenho excelentes jogadores, que são os policiais. Os policiais militares do Piauí são qualificados, os policiais civis são muito bons, os delegados. Então, qual é meu papel? É dar condições para que esse time mostre o seu trabalho. Então, eu não preciso ser o grande conhecedor da segurança pública. Eu tenho que escutar os grandes conhecedores, como você vinha falando aqui em off, do Bareta, do Anchieta, do Zanata, do Luciqueico, do Cheiva, do Coronel Galvão. Então, esses são os nomes. Quando você dá condições, essa turma mostra trabalho. Então, eu sinto muito mais que eu sou essa pessoa que veio para perceber o que está faltando e tentar organizar e dar meios para que a polícia mostre o seu trabalho. Doutor Chico Lucas, o senhor falou um ponto importante, né, que é a questão da meritocracia. O governador Rafael, ele montou um time, né, de técnicos, né? Você está dando autoridade para quem tem mérito e competência. Você coloca, por exemplo, que você foi policial rodoviário federal. Então você enfrentou um dos maiores problemas que o agente de segurança pública enfrenta no Brasil, quando ele prende o camarada e às vezes ele vê o cara ser colocado em liberdade 24 horas depois numa audiência de custódia, né? Enquanto secretário de segurança, o que você pode fazer em diálogo, por exemplo, com o Tribunal de Justiça, com os nossos deputados federais, com os nossos senadores, para que a gente possa ter, né, um outro espelho aí nos próximos anos? Esse é um dos grandes pontos da nossa linha de atuação na Secretaria de Segurança Pública. Então, a experiência que eu tive como presidente da Ordem, como diretor do INTERP, do relacionamento institucional vai ser fundamental. Segurança pública está dentro de um sistema. Então, quando a pessoa comete um crime, a primeira coisa é a polícia militar tenta, né, ostensivamente, evitar o crime. Depois você tem a investigação. Da investigação você tem o Ministério Público que denuncia, o juiz que julga. Então, o sistema ele é formado por várias instituições e a gente está fazendo esse debate com o Ministério Público, com a magistratura, sobre as falhas do sistema. Então, o sistema como um todo tem suas falhas. Então, essa questão da soltura de alguns criminosos violentos, né? A gente está tentando criar um banco de dados. Então, a gente já criou um banco de dados faccionados, um trabalho que já vinha sendo feito pela inteligência da Secretaria de Segurança Pública, também com a inteligência da Secretaria de Justiça. Nós temos que usar a tecnologia para chegar lá na audiência de custódia já dizendo, essa pessoa já cometeu crimes, ou essa pessoa está possivelmente envolvida em outro crime. Além disso, investir na polícia científica. Recentemente nós contratamos o SINAB, Sim. que é o Sistema Nacional de Balística. Então, por exemplo, é uma ferramenta que nós vamos conseguir inserir no sistema todas as armas de fogo usadas em crime. Então, às vezes, a gente encontra um corpo e a autoria do crime é desconhecida. A gente vai tirar lá a bala, vai fazer o estudo, vai colocar no SINAB. Daqui a alguns meses, nós prendemos uma pessoa só portando arma de fogo. Se nós, com esse sistema, formos olhar, essa arma a gente vai poder identificar com crimes que já aconteceram. Porque antes, só quando havia suspeita, é que a gente fazia o laudo pericial. Agora, com o banco de dados,
esse cruzamento pode ser feito até em outros estados. Então, esse tipo de investimento em tecnologia é que vai possibilitar que a gente tenha mais informações, e com as informações a gente espera que a segurança e a justiça façam o seu papel. Então, um dos grandes problemas da audiência custódia era a informação sobre o custodiado, sobre o uso de armas de fogo, sobre a possível autoria de outros crimes. Então, todas as informações vão ajudar nessa elucidação. Doutor, você sabe uma coisa que eu achei muito legal? Foi que você manteve, né, o comandante Sheiva, porque quando ele assumiu, ainda no ano passado, com a governadora Regina, a gente teve uma sensação de segurança maior. Há pouco eu tive uma entrevista com ele e eu perguntei a ele o que ele fez. E aí ele falou, né, que buscou aumentar as diárias dos policiais, né, fez um estudo, um investimento tecnológico. Hoje a Polícia Militar do Piauí tem softwares que são distribuídos para as polícias do Brasil. Ou seja, dentro da polícia nós temos investimento de inteligência. Às vezes, doutor, eu fico pensando na minha cabeça, né? Será que as pessoas, né, a população, tem conhecimento da capacidade profissional que a gente tem no estado do Piauí? E isso eu falo dos policiais militares, os delegados de polícia civil, que são considerados todos os anos os melhores do Brasil, né? O que está faltando, além de um efetivo maior, para a gente poder dizer assim, o Piauí é um estado realmente seguro? Olha, uma das questões era justamente o aumento do efetivo, e o governador Rafael Fonteles fez o compromisso ainda durante a campanha de aumentar em 4 mil o número de policiais militares. Então, o concurso da Polícia Militar foi feito no ano passado, no governo Regina Souza, no governo Wellington Dias, foram chamados, eles vão começar a trabalhar ainda esse ano, até o meio do ano, nós vamos ter mais de 1.000 novos policiais militares, vamos chamar 500 para um novo curso de formação, então nós vamos aumentar 1.500 o número de novos policiais militares. E ao longo dos anos, mais 2.500. Então aumentou o efetivo. Aí nós vamos ver viatura, armamento, estrutura física e, como eu disse antes, tecnologia. Sem tecnologia a gente não consegue avançar. Então hoje, crimes cibernéticos, crimes de roubo de celular, de carro, todos usam de tecnologia. Então a gente também tem que avançar, né? Então você, por exemplo, conhece empresas que, como a Protecar, né, que você estava falando aqui, que fazem o rastreamento. Então, como é que a gente vai se inserir nesse mundo tecnológico, né, do rastreamento, da tecnologia? Tudo isso vai ser um trabalho que a gente está estruturando, pegando emprestado o que é mais importante em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e trazendo para o estado do Piauí. Doutor Chico Lucas, um ponto importante, né, que a gente fala é a questão do vídeo monitoramento. E isso precisa partir não só da prefeitura, mas parceria com o governo do estado, com o governo federal. O que o senhor está programando junto às 224 prefeituras do estado do Piauí para que a gente possa avançar na quantidade de cidades com vídeo monitoramento? Olha, nós queremos criar uma grande pactuação em que todos os municípios façam adesão a esse projeto de vídeo monitoramento. Então, qual é a ideia? Nós criarmos centros operacionais nas maiores cidades. Teresina, Picos, Floriano, Parnaíba, Piripiri, Bom Jesus, Corrente. Então, em São Raimundo Nonato, a gente está fazendo esse mapeamento. Onde ficam as grandes companhias, os grandes batalhões. Além disso, colocar à disposição das prefeituras a tecnologia para eles disponibilizarem as imagens. Então, a prefeitura pode comprar 2, 3, 5, 10 câmeras. É um investimento razoável, mas não é de grande monta para o município. E ele colocaria essa imagem à disposição desses comandos, centros operacionais, que vão ficar sob a tutela da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, a gente louva, por exemplo, a iniciativa de Teresina. Teresina tem um centro operacional, a gente até participou da inauguração com o prefeito Dr. Pessoa, centro moderníssimo, com tudo que há de melhor. A gente já vai ocupar um espaço lá, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil como bombeiros, e a gente quer reproduzir esse modelo de centros operacionais nas maiores cidades do Piauí, em parceria, porque segurança pública é dever do Estado e da União, mas os municípios podem contribuir com a televigilância, né? Então, por exemplo, elas têm a questão da iluminação pública. Ontem eu falei com o Ministério Público, ora, se ela é obrigada a fazer a iluminação pública, coloque em alguns postes a televigilância, né? Então, é um serviço que os próprios municípios podem assumir, né, nesse sentido. Doutor, eu queria avançar para um ponto que eu considero até principal, né? O que o senhor enxerga, o senhor enquanto operador de direitos, jurista, né? O senhor foi presidente da OAB, o que o Brasil precisa mudar em relação ao Congresso Nacional, ao nosso Código Penal,
para que no futuro os nossos filhos, né, possam olhar para um país diferente. Nos Estados Unidos da América, o policial, quando ele prende um bandido, ele fala: você vai passar 30 anos preso na cadeia. O policial brasileiro, ele não pode ter essa condição, né, de ter essa certeza de que a justiça vai manter preso aquele condenado, aquele autor daquele crime. O que a gente precisa mudar para ter essa segurança? Olha, a primeira coisa, eu não sei nem, Montanha, se é uma necessidade de mudança legislativa. Mas nós temos um grande sociólogo chamado Roberto da Mata, que ele fala que o brasileiro, ele quer que as leis sejam cumpridas pelos indivíduos. Mas quando atinge uma pessoa que a gente conhece, a gente flexibiliza essa aplicação. Então o brasileiro, ele sempre defende o rigor da lei. Mas quando é um parente, um amigo, a primeira coisa, a gente tem que entender que a lei deve ser respeitada por todos. Eu já dei essa determinação. Então, por exemplo, nós estamos aumentando a fiscalização na segurança do trânsito, tanto na parte de policiamento, como também de trânsito. Então, se alguém ligado a mim for preso sob efeito de álcool dirigindo, eu tenho que entender que ele tem que ser responsabilizado, porque todo mundo sabe que não pode dirigir sob efeito de álcool. Então, a gente tem que, no Brasil, parar de flexibilizar a aplicação da lei. Eu acho que é a primeira coisa. Se todo mundo tiver a consciência que a lei tem que ser cumprida, então a gente vai depois discutir se as leis funcionam ou não. Eu vejo hoje que a gente tem leis boas, mas que não funcionam adequadamente. Ou seja, o doutor Chico Lucas está falando daquele jargão, né? Do Chico ao Francisco, doa quem doer, tem que ser cumprida, né? Isso é uma determinação do governador Rafael Fonteles. Então, assim, ele tem mostrado, com exemplos, ele não nomeou ninguém da família dele para o governo, né? Ele está procurando dar um caráter técnico, ele tem exigido metas, os números. Então, da mesma forma, lá nós vamos trabalhar, quem trabalha vai ser recompensado, quem não trabalha vai ser responsabilizado. E o cidadão que de alguma maneira infringir as normas, ele também tem que ser responsabilizado independente de qualquer coloração política. Doutor, vamos falar um pouquinho agora da valorização do profissional, né, de agente de segurança pública. Muitos buscam aumento de salário, né, benefícios, só que a gente sabe que o orçamento está cada vez mais apertado, né? O que é que o seu programa aí nesses 4 anos para que possa ser feito melhorias, por exemplo, na condição do salário do policial militar, do agente de polícia civil, do delegado de polícia civil? Olha, a gente tem consciência que, principalmente a polícia militar, o salário dela está defasado. Se eu já venho conversando com o governador, lógico que a gente vai estudar o impacto de eventual aumento, que são muitos homens, mas ele está sensível, tem dito que dentro das possibilidades financeiras do Estado, a gente vai estudar a possibilidade de aumentar o salário dos policiais militares de uma maneira diferenciada dos demais agentes de segurança. Mas, assim, tudo isso a gente vai pensar também de uma forma, Renato, de bonificar os bons policiais. Então, a gente vai pensar no aumento que vai ser para todos, mas a gente também pensa em estruturar bônus para aqueles que cumpram metas. Maravilha. Por exemplo, e tudo isso é possível. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem um registro das ocorrências, de todas as abordagens. Nós vamos fazer isso na Polícia Militar. Na Polícia Civil, nós temos que ver quantos inquéritos são instaurados, quantos são encaminhados à Justiça. Então, aquele batalhão, aquela delegacia que mostrar o melhor trabalho vai ser bonificada. Essa é a nossa ideia, para que a gente premie os bons em detrimento daqueles que não contribuem tanto para a sociedade. Doutor, é claro que a gente sempre se espelha no melhor, né? Eu não posso cobrar aqui do senhor que a gente possa ter a mesma qualidade de vida da Suíça, o mesmo armamento da Polícia do Estado de São Paulo, mas a gente deseja isso. E aí eu pergunto ao senhor, né? A gente vê como o melhor exemplo no Brasil, Santa Catarina, São Paulo, onde os profissionais utilizam armamento melhor do mundo, né? Onde se há a questão do vídeo monitoramento, né? Com demasia, onde os policiais são bem treinados. E aí eu pergunto ao senhor, existe alguma coisa voltada ao sistema, por exemplo, de câmera no fardamento dos policiais, programada para o futuro? Existem avanços tecnológicos e de poder bélico também, a nossa polícia programada na sua gestão? Olha, várias ações nós estamos planejando. Então, em relação à Polícia Militar, foi criado no final do ano, por exemplo, o Batalhão Especial, que é o BEP, né, de Policiamento do Interior. Era uma força especial que nós não tínhamos, que lá na Bahia é chamada em Pernambuco de Sertão, Pracatinga. Então criamos o BEP, governadora Regina Souza. Nós vamos reforçar o BOPAE, que é o Batalhão de Policiamento Aéreo.
Então já está em estudo a gente adquirir novas aeronaves para... E me permita, doutor, lhe interromper, porque eu lembro que no ano passado, ainda no final, assim que foi adquirida aquela aeronave, aquele helicóptero, 2 fazendas de maconha foram desbaratadas, né, no Piauí. Não, o uso de aeronave como helicóptero lá, o meu pai está de parabéns. Ele tem feito um trabalho até de, recentemente, as fugas de alguns detentos da CDP de Altos tiveram o apoio do BOPAE, que conseguiu localizar essas pessoas. Então, o policiamento aéreo ele é fundamental e a gente tem conversado muito com o Coronel Cheve e também com o Coronel Xavier, né, que é o responsável lá pelo BOPAE, justamente para melhorar, o Gomes, né, na verdade, para melhorar essa questão. Em relação à Polícia Civil, também a gente investimento em tecnologia, inteligência, né, tanto na parte da Polícia Científica como também da Polícia Civil. Então, e a reestruturação. São várias ações, Montanhas, que ainda estão na fase de planejamento. Eu tenho escutado muito, como eu disse. O meu papel é ser um ouvinte qualificado e ver o que é possível, porque as demandas são muito grandes. A gente vai ver dentro dos recursos aquilo que pode ser feito. Então, temos problemas como o rádio, que a gente já está estruturando. O senhor tocou num ponto extremamente importante, eu não poderia esquecer. A maior reclamação hoje do policial militar é a ausência do rádio nas viaturas. O senhor tem planejamento para execução disso? Eu tenho 2 metas 0, que é antes de 1. É mudar de sede, que a gente já está mudando de sede, com uma sede digna, maior, que tenha capacidade para atender. E a questão do rádio, que seja a mesma tecnologia para Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Que maravilha, né? Maravilha. A gente já vem, isso eu quero para ontem, né? Para hoje não, é para ontem. Sem falar na estruturação, então a gente repensou a polícia, repensou a segurança pública. Então a segurança pública no Piauí vão ser 3 eixos. Melhorar a gestão, que é a Superintendência de Gestão, comandada pelo delegado Getan, a Superintendência de Operações Integradas, comandada pelo delegado Matheus Anata, e a parte de defesa social, que é uma novidade, que é fazer prevenção, é fazer um trabalho comunitário, Maravilha. É levar todos os programas. As polícias têm programas belíssimos, como Pelotão Mirim, a questão da droga, né? O ProERD, Sim. a ecoterapia na cavalaria Excelente. da PM, o Bombeiro Mirim, né? Então, tudo isso nós vamos integrar junto com a Secretaria de Educação, Cultura, Lazer e Esporte, porque a gente não pode só levar força para as comunidades, a gente tem que levar uma opção de lazer, tem que levar uma opção de cidadania para essas pessoas e a gente quer também discutir isso com muita clareza. Doutor, o governador Rafael Fonteles fez uma promessa durante a campanha, né, que envolve segurança pública e me chama muita atenção. Eu morei no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de conhecer o que é a violência de verdade, porque a gente não conhece a violência de verdade. Rio de Janeiro é outro mundo, né? E o governador prometeu 5 delegacias de combate às facções criminosas no estado do Piauí, né? Eu tenho um grande apreço a hoje coordenador do Greco, né, que é o nosso querido Charles Pessoa, que é delegado de polícia. Ele, enquanto diretor de inteligência da Secretaria de Justiça, ainda no ano passado, né, ele pôde mostrar para a gente um pouco do trabalho que o Estado já realiza para combater as facções criminosas. Eu sempre digo que bandido não pode se criar no Piauí, né? E o que é que a gente tem programado aí, enquanto secretário de Segurança Pública, para combater essas facções, para que elas não tenham interesse de vir para o Estado do Piauí, doutor? Olha, nós já colocamos em prática o esforço concentrado em Piripiri, que tem mostrado um resultado. Sim. Desde quando foi instalado, nós não tivemos nenhuma ocorrência grave, né, em Piripiri. E lá nós já vamos criar a primeira delegacia de combate ao crime organizado, que são as facções, né, do interior. Então vamos criar também em Parnaíba e 5 em Teresina, 1 em cada zona. Então serão 7 delegacias? São 9 no total. 9 no total. Uma em Parnaíba, 1 em Picos, 1 em Piripiri e outra em Floriano. Né? E que vai englobar aquela região do sul do estado também, né? Bom Jesus, Corrente. A gente está estudando a questão da distribuição, né? Mas vamos criar 9 delegacias de combate ao crime organizado. Já está tendo um concurso agora da Polícia Civil para delegado, já estão em curso de formação 19. Então, quando entrar esses novos delegados, nós já vamos colocar um efetivo maior de delegados. Então, a gente vai poder criar a delegacia. Eu estou estudando também a possibilidade de um concurso para agente de Polícia Civil, para poder ter um efetivo suficiente para essas delegacias de combate ao crime organizado. Mas o caso de Piripiri, para mim, Renato, ele é muito exemplificativo, porque quando a polícia chega forte, você consegue diminuir. Tudo muda. Muda. Então, assim, prendemos mais de 20 pessoas em Piripiri, entre faccionados e pessoas
envolvidas em outro tipo de ocorrências. E a gente conseguiu zerar desde quando o esforço concentrado está lá. A gente só teve um homicídio no dia 1º, desde então, nenhuma ocorrência grave em Piripiri. Sinal de que, se o Estado se organizar, ele vai dar uma resposta a essa onda de violência que a gente viu nos últimos anos. Doutor, nós vamos ter que fazer mais conversas como essa aí nos próximos meses. Tem muita coisa para a gente conversar sobre segurança pública, o Piauí, mas eu quero agradecer ao senhor. A gente inicia o Café com Montanha, que vai ser um bate-papo com políticos, personalidades, né, pessoas que estão aí prontas e aptas a ajudar a população. Mas eu gostei muito de abrir com o senhor para a gente dar um pouco de luz para a sociedade piauiense do que vai ser feito no combate à criminalidade e pela segurança pública do nosso estado, né? Renato, muito obrigado pelo espaço. Eu fico feliz de ser essa pessoa que inaugura, né, esse programa, que tenho certeza que será sucesso, que tudo que você faz, você tem uma presença de tela, tem uma qualidade técnica e jornalística muito grande, e conte sempre com a Secretaria de Segurança Pública, você que já é parceiro de vários agentes da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, e continuará sendo um aliado na comunicação, mostrando o que precisa ser melhorado e o que foram os trabalhos desses grandes homens e mulheres que fazem as polícias do Piauí. Obrigado, doutor. E você vai voltar em breve para o Café com Montanha. Tá certo.